Os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 5. Você está sem Bíblia, irmã? Você está sem Bíblia? Quer uma? Tem lá no fundo. É bom você pegar. Dá uma Bíblia para ela, Lu. Glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de estar ministrando um pouco sobre o tema que a gente entrou nesse ano, que foi Romanos, as cartas de Paulo aos Romanos, né? A gente entrou o ano de 2019 em cima dessas cartas de Paulo aos Romanos. Romanos 8,37, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, queridos? Vamos ler Romanos 1, do verso 1 ao 15. Todos acharam? Eu vou aguardar todos os irmãos acharem para a gente fazer a leitura junto. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Verso 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Vamos repetir o verso de número 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também vós outros em Roma. Amém? Feche seus olhos, coloque a sua Bíblia do lado. Vamos estar consagrando a Deus essa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, sou grato a Ti, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor está dando, Senhor, para estar ministrando a Tua palavra, Deus. Pai, os Teus filhos vêm aqui, Senhor, mas eles desejam escutar a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, eu Te peço, usa a minha vida como um canal de bênção, Deus.
Senhor, tira, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor do meu coração, que não venha nada do meu coração, mas que venha direto do seu coração, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, todo aquele, Senhor, que veio como espia, Senhor, meu Deus, aquele que veio, meu Deus, para espiar a tua igreja, Senhor, impedindo do teu povo receber a tua palavra na mente e no coração, vai saindo agora deste lugar em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, repreenda, ó Pai, repreenda com o teu santo poder, Pai, toda flecha e todo dardo do inferno, Pai, pois sabemos que a tua palavra, ela nos edifica, a tua palavra, Senhor, ela nos exorta, a tua palavra nos conforta, Pai, a tua palavra nos salva, nos liberta e nos cura, Pai. Então eu te peço, Senhor, fala com essa igreja, fala com o seu povo, Pai, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Deus, declaramos que Tu és digno, Senhor. Coloque escudos e broquéis, Senhor, ao redor desta casa. Coloque, meu Deus, um círculo de fogo e os anjos ao redor, Pai, em nome de Jesus, Pai. E declaramos, Pai, que nessa noite vai ser um culto, Pai, meu Deus, onde vamos ver, Senhor, meu Deus, sinais e prodígios e maravilhas do céu, em nome de Jesus, Pai, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor e podeis assentar, aleluias. Deixa eu já tomar um pouquinho de água aqui, que a boca já ficou um pouco seca. Queridos, eu confesso para os irmãos que eu estou um pouco enferrujado, porque já faz, eu acho que 2 meses que eu não prego a palavra do Senhor aqui nesse altar. Mês passado eu não consegui ministrar, né? Porque toda quinta-feira, a última quinta-feira, a pastora tem dado oportunidade, não só para nós, mas para todos os irmãos que se dispõem, né, a ministrar a palavra do Senhor. E o mês passado eu não consegui, mas esse mês, pela misericórdia de Deus, o Senhor deu a oportunidade, glória a Deus. E eu gostaria de estar pregando aquilo que a gente vem escutando ao longo dessas semanas, né, queridos? Glória a Deus por essa palavra, queridos. Eu gostaria de frisar algo. Se você tiver a oportunidade, que todos nós temos, tira pelo menos uns 10 minutinhos por dia. Vai lá no Google e você começa a estudar sobre as cartas de Paulo. As cartas que Paulo enviou a Roma. Queridos, é um tesouro. É um tesouro. Homens muito importantes foram convertidos através das cartas de Paulo. A gente só está aqui porque teve um homem que se chama Martinho Lutero, que era um monge católico, que ao ler Romanos, ele se converteu, onde foi feita lá as 96 teses lá de Martinho Lutero. Se você também puder ver o filme de Martinho Lutero, aí vai contar a história da igreja, aí a gente vai se aprofundando mais, né? Porque aqui a gente ministra uma palavra, né? E o Espírito Santo aplica nas nossas vidas, mas tem um estudo, tem uma parte teológica, mas é muito importante. Tira um período, comece a estudar. Eu tenho certeza que só pelo estudo, não ia precisar de ter culto de cura e libertação aqui às quinta-feira, porque a gente já ia ser curado e liberto, como esses homens foram. Então eu faço o desafio para você, queridos. Estude um pouquinho, leia um pouquinho lá, peça para o Espírito Santo te orientar, falar com você. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou estar pregando um pouco sobre o nosso jejum. Glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de Paulo, né? Eu sei que vocês já escutaram sobre Paulo ao longo dessas semanas, né? Mas eu gostaria de estar frisando para os irmãos que ainda talvez não escutou falar sobre Paulo, queridos. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para os irmãos aqui: quem gostaria de ser usado por Deus aqui? Quem gostaria de ser usado por Deus aqui? Você gostaria de ser usado por Deus? É tão bonito quando a gente escuta uma oração, uma pregação, quando a gente
vê uma mensagem no YouTube, ou quando a gente vai num culto, a gente vê os nossos pastores ali pregando, você vê um irmão que tem um dom da revelação, você vê um irmão ali que tem um dom da visão, né? É tão bonito quando você vê aquilo lá, né? E eu não sei você, eu geralmente falo, Senhor, eu queria ter esse dom, eu queria ter tanto esse dom de pregar, queria ter tanto esse dom de impor as mãos e a pessoa levantar e ser curado. E a gente já viu várias coisas que Deus fez através de homens e mulheres, né? Eu gostaria de ser usado dessa forma. Você gostaria? Então levante a sua mão e declare assim comigo: Senhor, eu quero viver a tua vontade, fazer a tua vontade. Senhor, eu quero ser usado por ti. Amém? Você vai ser usado por Deus. Você crê nisso? Aqui no verso 15, Paulo ele frisa o seguinte: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aqui no verso de número 15, no primeiro capítulo, Paulo, quando ele escreve essa carta a Roma, ele já estava no final do seu ministério. Paulo ele já estava na velhice. Quando ele fala que ele já estava pronto, porque exatamente ele estava pronto. Paulo já tinha passado por vários países, já tinha levantado várias igrejas, né? Paulo ele já estava cascudo, né? No evangelho, né? Ele já estava pronto para anunciar. Por isso que ele falou: eu já estou pronto a anunciar. Mas esse homem, ele passou por um processo para ser usado por Deus. E a gente quer ser usado por Deus, mas a gente não quer passar pelo processo. Não é verdade? Você vê esse irmão que é usado, queridos, que tem revelação, ele tem, queridos, tempos de intimidade com Deus, fora o chamado do Senhor. Mas ele tem uma dedicação. Ele tem uma dedicação na leitura da Bíblia. Ele tem uma dedicação no tempo com Deus, em oração. Ele tem uma dedicação tão grande ao Senhor. Por isso que Deus vem e revela a glória dele, através daquele homem, através daquela mulher. E Paulo, queridos, para ser usado dessa forma, Paulo ele passou por um processo. Eu gosto sempre de dar um tema para as mensagens, quando eu tenho a oportunidade. E o tema da mensagem dessa noite é vivendo o chamado de Deus. Vivendo o chamado de Deus. Queridos, Paulo ele era fariseu, filho de fariseu. Paulo, ele era doutor, ele foi criado, como muitos irmãos sabem, aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era o rabino do Sinédrio. Ele era um homem, rabino é o mestre, né? Era o mestre do Sinédrio. Sinédrio é como se fosse, para nós entender um pouco, era como se fosse o STJ de Brasília. Sabe que é o STJ lá em Brasília? Onde estão os ministros lá do Brasil, sabe? Onde está o ministro Toffolo, onde está lá o Gilmar Mendes, onde está, como que é o nome do outro lá? A Carmen Lúcia, né? Onde está lá os ministros, eles que aplicam a lei, eles que faz e desfaz, né? Infelizmente, com injustiça muitas das vezes, né? Infelizmente não estão a favor do povo brasileiro, né? E o Sinédrio era mais ou menos assim. Existia lá os sacerdotes, os fariseus, existia lá o povo que se dedicava. E Paulo ele foi ensinado por um homem chamado Gamaliel. Então Paulo ele teve muita sabedoria através de Gamaliel, por esse rabino. Paulo aprendeu muito sobre a Torá, sobre as leis de Deus, quando veio através de Moisés. Então Paulo ele era um homem inteligente, a ponto de se tornar um doutor. E Paulo, por um tempo, quando começou a surgir Jesus Cristo em Jerusalém, os seguidores de Jesus Cristo, Paulo foi um dos homens que mais perseguiu e matou aqueles que proclamavam o nome de Jesus Cristo, as boas novas, aqueles que eram seguidores. Paulo foi aquele que perseguiu a igreja do Senhor, queridos. A Bíblia vai falar em Atos
capítulo 9, do verso 10 ao 19, não precisa de abrir não, queridos, por causa do nosso tempo, vai falar do chamado de Paulo. Paulo ele estava a caminho de Damasco, quando de repente ele viu Jesus Cristo, ele viu uma voz: Paulo, por que me persegues? E Paulo imediatamente, quando ele viu aquela luz, ele caiu no chão, né? A Bíblia não fala, tem irmãos que falam caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, né? Fala que simplesmente ele caiu. Tamanho foi a glória que ele viu ali na frente dele, a presença de Jesus Cristo. É por isso, queridos, porque às vezes você escutou alguém falar: nossa, eu vi Jesus Cristo, eu vi o Senhor. Queridos, se a gente vê Deus aqui agora, vê a presença do Senhor, olha, eu duvido que eu ia estar falando aqui. A gente ia estar prostrado aqui, tamanha glória do Senhor. A gente sabe que tem o Espírito Santo que habita aqui no nosso meio, mas Paulo ele teve a experiência de ver Jesus Cristo, queridos, e foi aí que começou a conversão de Paulo. Foi nesse momento que Paulo ele começou a mudar. Apesar dele ser inteligente, ser doutor, conhecer as leis, queridos, ele precisava de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo para ser usado. Deus tinha um chamado para a vida de Paulo, assim como Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus ele tem algo para mim e para você, queridos. Mas para que a gente venha a ser usado pelo Senhor, a gente precisa de ter um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor Jesus Cristo, como Paulo teve. Mas você fala: irmão, mas eu já estou aqui na igreja há 5 anos, 10 anos, mas tem pastor aí. Queridos, eu vou falar para você algo que eu escutei e é verdade. Existem lobos vestidos de pastores. Irmãos, existe lobos ministrando louvores. Existem lobos vestidos de crente. Não são pastores, não são músicos de Deus. Porque o verdadeiro pastor, ele dá o exemplo, ele realmente teve um encontro com o Senhor. Esse é o verdadeiro pastor, esse é o verdadeiro músico que adora ao Senhor. Esses são os verdadeiros, queridos. Então muitas das vezes precisamos de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu creio, queridos, em nome de Jesus, que todos que estão aqui, se não teve, vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Você crê nisso? Glória a Deus, queridos. E algo interessante, que aos olhos humanos, aos nossos olhos de julgar, às vezes a gente olha para determinada pessoa e você não dá nada para ela, né? Você fala assim: mas como essa pessoa pode ser usada por Deus? Como uma pessoa que está lá na cadeia, que já matou, que já roubou, que fez coisas que não agradam a Deus, como você pode olhar para uma pessoa muitas das vezes e falar: essa pessoa vai ser usada por Deus? Como você pode às vezes passar numa rua e você vê uma prostituta e você fala: meu Deus, você olha assim, você não imagina que aquela pessoa pode ser usada por Deus. A gente imagina talvez o presbítero Lelo, o bispo Miguel, algum irmão que está na igreja, né? É o nosso olhar, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, mas o olhar do Senhor é totalmente diferente, a ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. Quando a gente vai na Bíblia, a gente vê Jesus, quando ele escolhe os discípulos, Jesus ele vai escolhendo os discípulos, ele não vai lá no sinédrio, ele não vai lá dentro da igreja. Jesus, quando ele vai escolher os discípulos, ele vai um pescador chamado Pedro, que era bruto, que era rude, que era analfabeto. Ele vai num homem chamado Mateus, que é o Levi, um cobrador de imposto, publicano, onde os fariseus falavam: você é pecador, você é pecador. Aí Jesus fala assim: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que querem que eu faça a obra na vida deles. E é esses que Deus escolhe, é desses que Deus quer, queridos, é esse que o Senhor quer transformar. Então, queridos, às vezes você acha que não tem jeito, talvez para o seu marido,
talvez para sua esposa, talvez para um irmão seu, talvez um vizinho, talvez você até acha isso, mas eu gostaria de te dar uma notícia: a visão de Deus é totalmente diferente da sua visão e da minha visão. Talvez alguém olhe para você aqui, que está aqui nessa noite, e tem te julgado, tem falado: aquela pessoa não pode ser usada por Deus, aquela pessoa não pode ser próspera, aquela pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo. Mas é quando você se quebranta e vem para a casa do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, é você que Deus vai usar. Se você crê nisso, amém, queridos, glória a Deus. Aqui no verso 1, queridos, é muito interessante que Paulo inicia falando assim: Paulo, inicia a carta: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Em um dos dias do nosso jejum, que foi o primeiro dia, a gente jejuou, que apesar da unção, sermos sempre servos, queridos. Ser servo é uma das características de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ele colocou isso dentro dele, porque ele teve esse encontro verdadeiro com o Senhor. Então ele começou a ter característica de Jesus Cristo, a característica de ser servo. Quando a gente fala de ser servo, a gente fala de ter humildade. E se a gente quer viver o chamado de Deus, a gente tem que ter isso dentro de nós. A gente tem que ter humildade. Nós precisamos de ter humildade. Declare comigo nessa noite: Senhor, eu quero ser humilde para servir o Senhor e ao meu próximo. Amém, queridos? Jesus fala lá em Marcos, abra comigo lá em Marcos capítulo 9, volte um pouquinho para trás, Marcos capítulo 9, verso 33 ao 35. Os irmãos estão me compreendendo? Amém? Marcos 9, 33 ao 35. Depois eu vou estar falando alguns textos que diz sobre humildade. Eu não vou estar lendo por causa do nosso tempo, mas se os irmãos tiver com caneta, depois se anota e faz essa leitura na sua casa. A palavra do Senhor diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-as no braço, disse-lhe: qualquer que recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. É interessante que Jesus fala aqui, né? Aquele que quer ser o primeiro, né? Que seja servo, né? Então, se a gente quer ser alguma coisa diante de Deus, a gente tem que servir. Jesus deu exemplo de ser servo. Jesus, sendo Deus, tendo o reino nas mãos dele, saiu lá do trono dos céus e veio para cá nos servir. Ele veio aqui dar uma demonstração de humildade, queridos. Então, se a gente quer servir, quer ter uma vida, quer ter um chamado de Deus, quer ter características de Jesus Cristo, nós precisamos de ser servo e precisamos de ter humildade. Você pode anotar na sua Bíblia Mateus capítulo 5, verso 5, Romanos 12, verso 13, Provérbios 22, verso 4, Mateus 18, 3 e 4 e Provérbios 29, verso 23. Amém, queridos? Aqui no verso 1 também, Paulo ele fala que ele foi separado para o Evangelho. E uma das situações que a gente jejuou aqui, que foi no terceiro dia sermos santos e separados, queridos. Primeira situação,
Muitas das vezes nós temos que ser separados de pessoas que pode atrapalhar a nossa vida com Deus, os propósitos de Deus na nossa vida, o nosso chamado de Deus. Você crê que existem pessoas que são usadas pelo demônio, que podem te atrapalhar para você exercer o seu chamado? No Salmos 1 fala: bem-aventurado aqueles que não se assentam nas rodas dos escarnecedores e nem dos zombadores. Eu não estou falando que a gente tem que ser o tal e que a gente não pode se achegar num amigo, num colega, numa família e conversar. Só que muitas das vezes tais coisas seduzem. Tais coisas, queridos, se a gente não estiver pronto e preparado, desvia a nossa mente, o nosso coração. Você crê nisso? Então é importante a gente estar, queridos, atentos e vigilantes com relação a tais situações, queridos. Esteja sempre em espírito. Se você está num lugar, queridos, Deus te colocou lá para você falar do amor dele e pregar a palavra dele. Se você tiver oportunidade, se você tiver com isso em mente, falar, eu quero ser usado por Deus, quando você estiver sentado em algum lugar onde pessoas não são crentes e não tiveram encontro com o Senhor, comece a orar em espírito, para o Senhor te usar, queridos. Aí Deus vai preparar alguma situação e você vai poder introduzir a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Aí eu creio sim, que Deus está te usando, que Deus está te levando em determinados locais, em determinadas situações, para aí sim você arrancar aquelas vidas das mãos de Satanás, porque realmente nós queremos viver o chamado de Deus. Outra coisa, queridos, que nos distancia do chamado de Deus e desagrada ao Senhor profundamente, é as práticas da carne, as práticas carnais. 1 Coríntios 6, 18, 20, vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios, versículo 6, meu Deus do céu, dá para parar o relógio aí não? Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 ao 20, a palavra do Senhor fala assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que estáis em vós? E qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e nós temos que andar constantemente no Espírito, porque se a gente ficar na carne, na carnalidade, a gente não vai viver o propósito de Deus nas nossas vidas, mesmo que a gente tenha o chamado de Deus. Quando a gente vê que o povo de Deus que estava no Egito, que teve um chamado para entrar na terra prometida, muitos deles entraram? Não entrou. Deus tinha promessa? Deus tinha promessa. Mas o que fez eles não entrar na terra prometida? Foi o fato deles ficar carnalizado, a idolatria, a impureza. Então, se existe algo que a gente precisa para viver o chamado de Deus, a gente tem que andar no Espírito. Não é fácil andar no Espírito. A gente não é 100% espiritual. Se eu falar para você que a gente é 100% espiritual, eu estou mentindo. Mas no momento que vir uma seta na nossa mente, a gente já tem que repreender. Se a gente vê alguma coisa que você fala, meu, isso daí é errado, isso daí... Não que a gente não peque, a gente peca, é a natureza do ser humano. Mas quando a gente começa a praticar, como está escrito aqui, a impureza, a imoralidade, as práticas do pecado, eu estou dando lugar à minha carne. E esse vaso, que é para ser cheio do Espírito Santo de Deus, começa a ficar um vaso rachado. E como que a gente vai ser cheio do óleo do Espírito Santo de Deus se a gente é um vaso rachado?
aí precisamos de ir para a casa do oleiro, que é onde a gente está aqui nessa noite, para a gente ser moldado. E o Senhor deseja nos moldar, o Senhor deseja nos formar novamente, e o Senhor deseja encher nós do Espírito Santo de Deus, porque a nossa mente, os nossos membros, queridos, foram para adorar e louvar o nome de Deus, queridos. Então que a gente venha andar em espírito e em verdade, queridos. Aqui no versículo de número 5, podemos voltar lá para Romanos? Aqui no verso 5 vai falar o seguinte: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para o quê? A obediência por fé entre todos os gentios. Outra situação, se a gente quer viver o chamado de Deus, a gente tem que ser obediente e ter fé. Queridos, Paulo, quando ele escreve essa carta aos romanos, aqueles judeus e os gentios a quem Paulo pregava, eles tinham visto Jesus Cristo? Eles tinham visto Jesus Cristo? Eles não tinham visto Jesus Cristo. Aqueles irmãos daquela cidade, eles não tinham visto Jesus Cristo. E outros irmãos também não tinham visto Jesus Cristo. É por isso que Paulo ele fala que obediência por fé. Ninguém aqui viu Jesus Cristo, mas pela fé a gente crê que Ele existe. Pela fé nós somos obedientes. E se a gente quer realmente viver esse chamado de Deus, a gente tem que ser obediente à palavra. O quanto nós temos sido obedientes ao Senhor? O quanto nós temos sido obedientes à mensagem da cruz, que fala que a gente tem que ser separado, que a gente tem que ser santo, que nós precisamos de ter característica de Jesus Cristo. Paulo lá em Romanos capítulo 6, ele fala da seguinte forma: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça venha sobre vós? Paulo está falando para eles lá, e agora? Vai continuar no pecado só porque tem Jesus Cristo? E muitas vezes, querido, existem cristãos que agem dessa forma. Eu não estou aqui para julgar ninguém, Senhor, tem misericórdia. Continua na prática pecaminosa, porque fala assim: mas eu tenho Jesus Cristo, que é meu intercessor, que pagou o preço, que derramou o seu sangue por mim, mas continua na prática do pecado. Aí Paulo fala: vai continuar nesse pecado só porque a graça do Senhor está sobre a vida de vocês? E Paulo já dá a resposta: claro que não podemos. Temos que ser transformados. E cada um de nós aqui nessa noite veio para ser liberto, ser curado de todas as impurezas, de todos os pecados. Então, se nós queremos ser usado por Deus, ter esse chamado, ser usado na sua casa, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida da sua mãe, na vida do seu pai, do seu vizinho, queridos, se a gente quer ser usado por Deus, queridos, a gente tem que ser transformados. Nós precisamos ser transformados por Jesus Cristo. E não temos que ficar nas práticas. Temos que ser obedientes ao Senhor e à palavra dEle. E ter fé, queridos. A Bíblia fala de fé lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Não precisa de abrir não, queridos, por causa do nosso tempo. Outro texto que fala bastante sobre fé em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia vai falar em Hebreus, capítulo 11, de fé, os heróis da fé. Aqueles que tiveram fé. Aí fala de Abraão, fala de Isaac, né? Fala daqueles que tiveram fé. E Deus está escrevendo o nosso nome lá. Tudo que a gente faz aqui, queridos, tudo que a gente faz em obediência por fé, o Senhor está escrevendo lá no caderno dele. E um dia, quando a gente estiver diante de Deus, Ele vai abrir o livro dele assim, ó, e vai olhar lá. Olha, esse meu servo, ele me obedeceu, ele teve fé.
Eu, quando escolhi ele lá, ele teve um encontro comigo, e eu pude contar com ele. Ele viveu o chamado dele que eu tinha para a vida dele. E o nosso nome está escrito lá, queridos. As nossas obras estão escritas lá naquele livro. Então, queridos, nada é em vão na presença de Deus. Nada é em vão, queridos, quando a gente está com o Senhor. Nada é em vão quando a gente é obediente à palavra de Deus. Nada é em vão. Você não está aqui nessa noite em vão. Você não saiu da sua casa e veio para um culto na quinta-feira, onde você talvez pegou chuva em vão. Você está aqui nessa noite porque Deus tem algo para tratar com você, porque Deus quer usar a sua vida, queridos. Eu não sei da forma que vai ser, eu não sei se vai ser no púlpito, eu não sei se vai ser tocando, eu não sei se vai ser aí na cadeira, eu não sei se vai ser no seu trabalho, eu não sei se vai ser na sua casa, mas Deus, queridos, Ele tem um chamado para você e Ele quer usar a sua vida. Então que nessa noite a gente venha obedecer a palavra de Deus, a gente venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, a gente venha ter fé naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas, queridos. Amém? Que você venha receber aí no seu espírito, em nome de Jesus. Eu vou pular aqui alguns tópicos. Eu gostaria de ir lá para o verso de número 11. No verso de número 11, em Romanos, vai falar o seguinte: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado. Aqui Paulo, queridos, ele tem o desejo de repartir aquilo que ele ganhou através de Jesus Cristo. Se a gente não tiver esse desejo dentro de nós, não tem como ninguém ser alcançado, se nós não tivermos esse desejo de repartir aquilo que Deus nos deu. Quem recebeu algo de Deus aqui nessa noite? Então, quando você sair daqui nessa noite, você vai começar a colocar em prática na sua casa. Você vai começar a repartir daquilo que você recebeu através dos louvores, através da palavra. Você vai começar a repartir, queridos. Quando você começar a repartir, Deus vai começar a usar. Por isso que Deus nos dá, para que a gente venha e reparta. Existe uma parábola, que é a parábola dos talentos. Quem conhece a parábola dos talentos? Quem já ouviu falar da parábola dos talentos? Vamos ler lá? Vamos. Abra lá em Mateus capítulo 25, volte um pouquinho para trás, capítulo 25, verso 14 ao 30, Mateus capítulo 25, do verso 14 do verso 14 ao 30, a palavra fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Estão acompanhando, irmãos? Estou no verso 19, Mateus 25, 19. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens de outros 2 que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É forte essa palavra, né? Aqui está os talentos que o Senhor nos dá. Aqui existem pessoas que recebeu tantas coisas de Deus, porém não soube dividir. Nós recebemos tantas coisas através da palavra de Deus, quando estamos sentados na igreja, quando a gente vai lá para fora, que Deus quer que a gente use aquilo que a gente recebeu, para que venha se multiplicar os frutos, para que o reino de Deus venha crescer. Muitas vezes nós guardamos para nós, e só comemos. O dom que Deus deu para você, não é para ficar parado. O dom que Deus deu para a sua vida lá atrás, quando você foi chamado, não foi para ficar parado, foi para você usar, foi para você dividir, foi para você multiplicar, queridos. E um dia Deus vai cobrar de nós. Se nós quisermos viver o chamado de Deus, temos que ter dentro de nós a questão do repartir, a questão de dividir aquilo que Deus nos deu, e que venha ter dentro de cada coração aqui nessa noite esse desejo, queridos, de repartir aquilo que Deus nos entregou. Amém? Lá no verso 15, queridos, a palavra do Senhor, quando a gente leu lá no verso 15 em Romanos, Paulo, ele termina como a gente já leu, verso 15, já estou terminando, queridos. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo disse: eu já estou pronto. Quem gostaria de estar pronto aqui para anunciar o evangelho do Senhor? Todos nós queremos ser usados por Deus, como a gente falou aqui. Nós declaramos com a nossa boca, não foi? Que nós queremos ser usados por Deus. Mas o Senhor quer que nós estejamos prontos para anunciar. O primeiro passo nós já demos, que é estar na presença de Deus. Paulo, ele precisava de ser curado e liberto. Paulo, ele precisava de ser curado da arrogância dele, da soberba dele, do autoconhecimento que ele tinha. Paulo precisava de ser curado para ser usado. Nós precisamos nessa noite de ser curados e libertos de algumas situações, para que a gente venha a ser usado por Deus, queridos. Muitas das pessoas estão deixando de ser usados por Deus. Eu já estou terminando. Sabe por quê, queridos? Existe uma batalha que está aqui, ó, a batalha na mente. Muitas das pessoas, pastores, evangelistas, não são mais usados por Deus, porque existe uma batalha aqui, ó. Muitos que têm o chamado de Deus aí fora e aqui dentro, não estão sendo usados, queridos, porque estão perdendo a batalha
na mente. A palavra de Deus lá em Romanos 12, vamos ler esse texto, eu já estou terminando. Romanos 12, 2, é um texto bastante conhecido. Nós precisamos de ter isso aqui para ser usado por Deus. Romanos 12, verso 2 diz assim: e não que vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós venhamos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas, nós temos que ser renovados na nossa mente. E o diabo, ele coloca seta na nossa mente. Ele vai colocando setas dias após dias. A todo tempo ele vai colocando seta, para que a gente não venha a ser renovado, para que a gente não venha a ser transformado. Daí não tem como nós experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Talvez você entrou aqui nessa noite, e eu gostaria de perguntar para você nessa noite, se você deseja realmente ser usado por Deus, se você deseja ser curado de alguma coisa, ser transformado de alguma coisa que está aí na sua mente, que está causando tristeza e está impedindo de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguma coisa que aconteceu no passado. Essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite de cura. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está afastado do caminho do Senhor Jesus Cristo. De tanto que aconteceu na sua vida, tantas coisas te deixaram triste. Mas Deus olha diferente para nós. E Ele tem um chamado para cada um aqui nessa noite. Se você está afastado e quer voltar para a casa do Senhor nessa noite, quer ser transformado na sua mente, na sua alma, quer ser curado, como Paulo foi curado, liberto, ele precisou de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Você não veio aqui à toa nessa noite. Você não veio aqui à toa nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai nos curar. O Espírito Santo de Deus vai nos transformar. E a partir de hoje, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. O chamado que Deus tem para a sua vida. Você vai começar a falar, as pessoas vão te escutar. Você vai começar a profetizar e vai começar a acontecer. Porque Deus quer usar a vida de todos nós, queridos. Levante as suas mãos, soberano Deus eterno Pai. Senhor, precisamos, Pai amado, de ser renovados na nossa mente, Pai. Precisamos de ser transformados nas nossas mentes, Pai. E Satanás, Pai, ao longo, meu Deus, meu Pai, de muitos tempos, de muitos anos, de dias, Pai, ele vem colocando seta, ele vem colocando, meu Deus, dardos, Pai, e impedindo, Pai, que os teus servos venham a ser transformados, Pai, venham ser renovados, e venham, Senhor, meu Deus, deixar de experimentar a tua boa e a tua vontade, meu Deus. Ah, Senhor, a tua perfeita vontade, Pai. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, venha curar essa mente nessa noite, venha curar esse coração que entrou aqui nessa noite espedaçado, que entrou angustiado, Pai, mas o Senhor, meu Deus, tem um propósito, o Senhor tem um chamado. O Senhor olhou para Paulo, Senhor, e o Senhor disse para Ananias: Ananias, vai Ananias, e diga para o meu servo Paulo, que eu tenho algo para fazer com a vida dele. O Senhor está dizendo para você aqui nessa noite: vá e seja curado, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Eu tenho algo para te fazer. Eu tenho algo para usar você na sua vida, ainda nesse tempo, na sua casa, no seu trabalho. O Senhor quer usar a sua vida, mas Deus quer que a gente venha ter um encontro. Deus quer que nós venhamos ter um encontro verdadeiro, um encontro transformador, um encontro que nos faz ser
usado poderosamente através das mãos dele. Então que nessa noite nós venhamos ser transformados, nós venhamos ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e que a partir de hoje, quinta-feira, 9h42, nós venhamos ser transformados e libertos. Seja liberto através do sangue de Jesus Cristo. Seja curado, seja transformado através do poder do Espírito Santo de Deus. E vai ter muitos frutos. Vai começar a falar, vai começar a repartir, vai começar a profetizar, que você vai sair daqui transformado. Você já está transformado. A partir de hoje, você não vai sair mais da presença do Senhor. Você não vai sair mais da presença do Senhor. Você vai sentir vontade de vir para a casa do Senhor. Você vai sentir vontade de ir para a casa do Senhor, adorar, glorificar e exaltar o nome dEle, junto com os irmãos. Você vai ser usado em nome de Jesus. Receba no seu espírito, receba na sua alma, receba no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Levante as suas mãos e fala assim: a partir de hoje eu vou usar aquilo que Deus me deu. A partir de hoje eu vou viver o chamado de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus, aleluias. Pode aplaudir a Deus.